Você sabe qual a diferença entre doença mental, condição mental e transtorno mental? Vem comigo, pois definitivamente eu vou te explicar a diferença desses três conceitos da psiquiatria e da nosografia médica e psicológica. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo e trabalho com psicanálise. Primeiro, as doenças mentais, eles eram termos usados antigamente, muito relacionado a alterações significativas no pensamento, no comportamento do humor, e era um termo muito usado há 30, 40 anos atrás, muito relacionado a causas biológicas, genéticas e ambientais. Mas importante, hoje em dia o termo doença mental não é muito bem visto pela comunidade médica e pela psicologia e pela psicanálise. Sobretudo porque o termo doença mental ele vem associado a um peso psíquico emocional, a um estigma social muito forte, Lembra dos termos doente mental, débil mental? São termos completamente em desuso, não usados por profissionais de saúde e não são aconselháveis o seu uso. Hoje, de fato, onde a gente tenta encaixar a questão da doença mental é muito em cima daquela doença que tem uma significação e uma base causadora biológica orgânica. Então a gente poderia colocar a doença nesse caso, por exemplo, o mal de Parkinson e algumas doenças da ordem neurológica, que trazem um posicionamento neurológico, Alzheimer, Parkinson e mais algumas outras. Pouquíssimas. Mas eu particularmente não gosto do termo doença mental em virtude disso que eu acabei de explicar. Não traz um respeito ao que de fato o paciente vive. Doenças como Parkinson, Alzheimer, de fato são fundamentações que de forma generalizada a gente consegue explicar, tem uma causa mais ou menos específica, relativamente clara, mas eu particularmente não uso, Então, quando se trata, por exemplo, de Alzheimer, Parkinson, eu trato como doença, porque de fato elas são doença, mas eu não gosto de usar o termo doença mental, ela não me soa nem um pouco bem. Agora, condição mental, ela vai se referir a estados que influenciam a maneira como uma pessoa pensa, sente ou se comporta, mas não necessariamente constitui uma doença ou um transtorno. Então ela pode de fato ser um transtorno ou uma doença, mas pode não ser. Vai depender de como o paciente vai se estabelecer na sua história com esse termo, com essa questão. Essas condições mentais, digamos assim, são frequentemente consideradas, a meu ver, o mais correto, como neurodiversidade, o que significa que são variações normais do cérebro humano. Elas normalmente vão ser vistas como variações naturais do desenvolvimento neurológico, sem uma causa única e específica. Nesse caso, o melhor exemplo e mais perfeito exemplo hoje em dia, de fato, é o autismo. Então, acredita-se que o autismo tenha bases genéticas, ambientais, comportamentais e subjetivas, e no seu desenvolvimento inicial vai desempenhar um papel fundamental. O autismo, por exemplo, é uma condição de neurodesenvolvimento caracterizada por desafios na comunicação social e comportamentos repetitivos. Uma pessoa que apresenta autismo, ela pode ou não ter graves questões a serem tratadas. Então tem alguns autistas que têm uma vida relativamente normal, tem outros autistas que vão ter muita dificuldade no trato com o social, nas questões cognitivas, intelectuais. Então, neste caso, a família deverá determinar um tratamento para esse sujeito ou não, E de preferência um tratamento multidisciplinar, eu acho que se torna algo essencial. Os transtornos mentais, eles vão ser condições que vão afetar como uma maneira pensa, sente e comporta-se. Os transtornos podem ser comportamentais e subjetivos,
como, por exemplo, os transtornos afetivos, os transtornos que trazem desenvolvimento de algum sofrimento psíquico. Ou ele também pode ser os transtornos de personalidade, que é a forma como o sujeito se estruturou, como o transtorno de personalidade borderline. No caso de transtorno de personalidade, a pessoa não tem como deixar de ser. O mais importante, o que distingue o transtorno mental da condição mental, é que no caso do transtorno, a fundamentação da causa desse sofrimento psíquico é ampla, é múltipla. A gente tem dificuldade de fazer o entendimento do processo desse paciente, do que lhe causou. A gente tem que ir na sua história de vida, no aprofundamento da sua vida como um todo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem transtorno de personalidade borderline não tem um sofrimento psíquico igual a outra pessoa que seja borderline. Ela vai ter uma distinção baseado na sua subjetividade, na sua história de vida, no seu social que ela está inserido. Então, compreender essa diferença é essencial para o respeito ao sofrimento psíquico, para as pessoas que sofrem de condições mentais e de sofrimento psíquico. Fundamental tema sobre isso. Então, eu não gosto da expressão doença mental, te aconselharia a não fazer uso dela, em virtude de todo o estigma que esse termo carrega. Eu focaria mais em transtorno, que é um termo psiquiátrico americano, e trabalharia a questão das condições, das neurodiversidades, que inclusive estão muito na moda aí nos últimos tempos. Para você que chegou até aqui, caso você queira me fazer qualquer pergunta, pode colocar nos comentários dos meus vídeos, que na primeira oportunidade eu vou te responder. Conte comigo, um grande abraço, tchau, tchau.